Os dois já, já está online no Instagram e no Facebook. Já estamos online, então no Olha o Jander aí, Instagram Alô, Inglaterra. e no Facebook. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá me ouvindo? Eu sei que não deve estar assim muito bom, né? Robson tá aqui, ó. Cuidado, Jander. Robinho, como é que tá o áudio aí? Imagino que não deve estar assim muito bom, né? Mas pelo menos tá, dá pra ouvir, dá pra ter uma boa noção. Como é que tá aí? Eita. Seu celular. Dá pra ir, Robinho falou. Dá pra ir. Pra quem tá bom, né? O áudio tá bom. O áudio tá bom? Dá pra... Jander disse, alô, igreja, está ótimo. E aí, Jander? Cuidado com o coronavírus aí, hein, Jander. Quanto tempo você não participou do culto com a gente, hein, meu irmão? Tá vendo? Ó, no Facebook o áudio tá bom também. Tá. Que horas agora? Duda, 19h34. Me dá um tablet. Vai precisar do tablet? Vai precisar? Senão não tem problema não. É só pra ver a hora mesmo. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aparecendo? Não. Pode começar, amor. Podemos começar? O Thiago tá perguntando se vai ter louvor. Não. Tem louvor não. Esperar os O irmãos. Jander falou que hoje Ok. estamos juntos. Beleza. Esperar os irmãos aí. Como é que tá a quantidade de irmãos aí da igreja? Estevão compartilhou a live. Mano, não tem como ver a quantidade não. Não tem, sei não. ver. Tá aumentando o som do seu celular. Ops. Calma, gente, vai dar certo. Ó. Sempre afobada. Margarida, Nunes. Todo mundo assistindo, hein? Pelo Facebook. Calma, gente, vai dar certo. O som tá aumentando porque deve estar encostando no... Deixa aqui, ó. Ó, ali. Calma, vai dar certo. Dá certo, gente. Calma aí. Só não encostar. Já tá online. Podemos começar então? Pode. Vamos começar então. Irmãos, quero, em primeiro lugar, dizer o motivo da nossa transmissão. É devido à pandemia que temos vivenciado em todo mundo. E realmente é prudente da parte da igreja a gente, nesse momento, não estar reunido. Mesmo a nossa igreja sendo pequena em número, sendo pequena em quantidade de pessoas, mas eu acho que qualquer esforço no nível de tentar evitar e contribuir para que esse vírus não se alastre, eu acho que vale a pena para nós. É um momento diferente, eu acho que para todos aqui, a gente nunca viveu algo similar a isso, mas temos a certeza e a fé em Deus que vamos passar por esse momento. O Senhor está no controle de todas as coisas. O que nos cabe
além de orar, claro, confiar em Deus, é também deixar o terreno cada vez melhor, de forma mais bem preparada para as outras gerações. Então, diante disso, a gente queria começar o culto dessa noite, nosso culto de estudo, fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos ajude, pedindo ao Senhor que ajude todas as famílias, todos aqueles que estão, quer seja em quarentena, quer seja com vírus, mas que o Senhor possa abençoar a todos. Então eu queria convidar a todos, você que nos assiste nesse momento, a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor e colocar diante dele esse momento. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, louvado é o teu nome. Santo, santo, santo és tu, meu Pai. Realmente, Senhor, livres deste mal que tem assolado a população mundial. Senhor, confiamos em Ti e entregamos nas Tuas mãos esse culto que é para o Senhor. Seja com cada um em suas casas, que o Senhor esteja falando aos corações, que o Senhor esteja iluminando a mente e que esse estudo possa produzir em nós a fé, a confiança que temos em Teu Filho Jesus Cristo, na Tua palavra. Nós Te agradecemos, meu Deus, e entregamos a Ti este culto e tudo que será feito aqui, no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós teremos um formato um pouco diferente do nosso culto. Nós teremos apenas 2 momentos. Nós teremos um momento da exposição da palavra, do estudo, e depois da exposição da palavra, nós teremos um momento de oração mesmo. Então, durante a exposição da palavra, você pode estar mandando o pedido de oração. Conforme a gente faz sempre nos cultos, você pode estar mandando o pedido de oração, nós vamos estar anotando aqui, a Priscila está me auxiliando, ela vai anotar, e no final da exposição, nós faremos a oração para esses pedidos. É óbvio que já está claro, né, o pedido em cima dessa pandemia aí que tem assolado o mundo, mas se você tiver qualquer outro pedido, qualquer outra situação, circunstância a ser colocada, mande lá nos comentários, que nós vamos, ao final da exposição, nós vamos fazer a nossa oração, ok? Irmãos, o texto que nós vamos trabalhar hoje, na sequência, Gênesis capítulo de número 3, você pode abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 8, Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 8. Na quarta passada, nós começamos o capítulo 3 de Gênesis. Nós falamos acerca da queda. O capítulo 3 de Gênesis, ele é o capítulo que revela a queda do homem. Nós falamos que Deus colocou o homem dentro de um jardim. Deus colocou o homem ali para cultivar, para guardar. Deus colocou o homem num santuário. O Éden era como o templo de Deus, onde Deus se encontrava com o homem. Ali Deus colocou o homem para que possa ser glorificado, para que o homem pudesse glorificar a Deus tanto no trabalho, quanto na sua relação com a sua mulher. Tudo era perfeito, tudo era bom. No capítulo 3 nós vemos, a partir do verso 1, a introdução da serpente. A serpente aí, que aqui no texto não fala que é Satanás, mas em Apocalipse, você vai ver no capítulo 12, verso 9, que ela se refere a Satanás. Satanás é a antiga serpente, então por isso nós concluímos que a serpente aqui é realmente o inimigo, o adversário, o mais astuto de todos os animais. Você vê que essa serpente, que é contra Deus, o inimigo de nossas almas, ele é contra a lei de Deus, tudo aquilo que Deus fez, e ele faz uma proposta ao homem,
e o homem cai. Nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 7, aonde o homem agora percebe que está nu. O homem agora, em todas as suas relações, percebe que realmente algo foi modificado. Algo foi transformado, e não para melhor, para pior agora. O homem agora é conhecedor do bem e do mal. O homem agora tinha provado todo o bem, agora ele também prova, ele tem uma experiência com o mal. Então, após a queda, após Eva tomar o fruto, comer, diz a palavra, no verso 6, você pode acompanhar comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bom, aqui você já vê claramente que o homem e a mulher comeram do fruto. Claro que o homem aqui na posição de cabeça, o homem na posição de representante, ele come. E o verso 7 é categórico. Verso 7. Então, os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Obviamente que aqui nós vemos o resultado do pecado. O resultado da queda imediato. É claro que esse resultado vai trazer consequências a toda a posteridade, mas imediatamente algo muda. Imediatamente o homem e a mulher olham para si, eles sentem vergonha. Se você voltar um pouquinho, for no versículo 25 do capítulo 2, olha só, quando Deus forma a mulher e entrega ao homem, no versículo 25, nas palavras de Adão, diz assim, me perdoe, versículo 24 e 25. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25, eu chamo sua atenção. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O contraste entre o versículo 25 e o versículo de número 7 é muito claro. O elemento que traz diferença aqui é a queda, é o pecado. A inserção do pecado na humanidade já trouxe a primeira consequência. O relacionamento do homem e da mulher já se tornou um relacionamento que traria vergonha. No versículo 25 do capítulo 2, eles não sentiam vergonha, eles sentiam alegria um no outro, eles eram perfeitos. Todas as suas funções eram feitas, glorificavam a Deus e tudo isso era bom. Agora, no versículo de número 7 do capítulo 3, após a queda, os olhos de ambos se abrem. Agora o homem e a mulher experimentam o mal e eles simplesmente sentem vergonha. E agora, a partir do versículo 8, Deus entra em cena e ele vai aplicar o seu juízo e a sua misericórdia. Nós vamos ver agora do versículo 8 até o versículo de número 24. Nós vamos ver Deus aplicando juízo e Deus aplicando misericórdia para com o homem. Você deve se lembrar que a consequência do pecado, Deus disse a Adão: certamente você morrerá se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão sabia disso. A partir do verso de número 8, vamos seguir? Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, e a mulher ele disse, verso 16: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E ao homem deu a sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Verso 22, então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E, depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Assim encerra o capítulo de número 3. Bom, meus irmãos, o que nós temos aqui, eu vou rapidamente, eu vou explanar. E no final eu vou deixar, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar, tá bom? Então, claramente aqui, nós temos Deus indo até o homem. Deus proferindo juízo. E Deus também, a partir do versículo de número 20, você vê que Deus, quando terminou de aplicar o seu juízo ao homem, à mulher e à serpente, a partir do verso 20, você vê que o homem dá o nome da sua mulher de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o verso 21, e o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus, de forma graciosa, mantém Adão, mantém Eva. Não apenas os dois, mas os dá a condição de que tenham uma prole, de que tenham uma descendência. Porque no versículo 15, nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, você vê que o descendente que viria da mulher
esmagaria a cabeça da serpente. Então, verso de número 8. O verso número 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Observe que a primeira consequência da queda foi um problema no relacionamento entre o homem e a mulher. E agora nós temos aqui um problema no relacionamento entre o homem e Deus. Perceba que eles agora se escondem. Eles agora sentem vergonha de Deus, porque o pecado agora faz separação entre o homem e Deus. Você pode conferir isso que eu estou dizendo no texto de Isaías. Você, por gentileza, pode abrir. Isaías, capítulo de número 59. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 59. Verso de número 2. Isaías 59, verso 2, diz assim, ó: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Perceba que o profeta faz algo semelhante àquilo que Adão. Adão esconde o rosto de Deus. Aqui no profeta Isaías, Deus esconde o rosto dos homens por causa do pecado. O pecado faz separação. O pecado corrompe a relação entre o homem e Deus. O pecado corrompeu a relação entre o homem e a mulher, agora entre o homem e Deus. Por isso que ele se esconde entre as árvores do jardim. Agora eu chamo a sua atenção ao versículo 9. A quem Deus chama? Deus chama o homem. Pois era com o homem que Deus tinha esse pacto. O homem era o representante. Você consegue perceber que Deus chama o homem no versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem. Perceba o artigo no singular, o artigo definido, o homem, e lhe perguntou: onde você está? Observe que o pronome você refere-se a Adão. Deus questiona em primeiro lugar Adão. Adão, onde você está? A resposta de Adão: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perceba que o pecado provocou aqui uma percepção da nudez. A nudez que outrora não produzia vergonha, agora produz vergonha. O que mudou? Os olhos mudaram? A nudez mudou? Não, o que mudou foi a mente do homem, que agora está corrompida pelo pecado. Ou seja, o pecado traz uma cosmovisão para o homem e uma cosmovisão corrompida e doente. O homem vai olhar agora todas as coisas à sua volta e não mais vai compreendê-las como elas de fato são. Versículo de número 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? A pergunta: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? A resposta de Adão que só poderia ser uma: eu percebi que estava nu. Pois é isso que o versículo de número 7 diz. Ninguém disse a eles que eles estavam nus. Eles percebem-se nus. E eles comeram? A resposta do homem deveria ser sim. Seria esta a resposta de alguém que assume a sua culpa. Mas observe que não é essa a resposta que Adão dá. Adão já está demonstrando como que o pecado já o corrompe. E responde a Deus, transferindo de si a culpa para a mulher. Observe que era a função de Adão: cuidar, zelar, amar a sua mulher.
agora ele coloca sobre ela o peso que estava sobre ele. Adão aqui está dizendo, puna a mulher, não puna a mim, Senhor. Foi ela, a mulher que o Senhor me deu, que me fez isso. Olha o versículo de número 12. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Você começa a ver agora o desdobramento de como que o pecado faz nas relações. Como que o pecado é algo interior, interno ao homem e corrompe a relação mais pura. A relação do homem e mulher. A alegria que eles tinham agora está totalmente corrompida por causa do pecado. O homem acusa a mulher. O homem quer que a mulher seja punida e ele seja de alguma forma retirada a sua culpa. O versículo 13, Deus ainda não fala nada. Deus aqui está averiguando. Deus aqui está conversando com eles. O versículo 13, Deus se vira para a mulher e diz assim, então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? Porque de fato Adão falou uma verdade. A mulher que deu a comer. E a mulher também, da mesma forma que Adão, mostrando o seu problema, mostrando que o seu coração já corrompido agora, já está agora laborando para que ela não seja punida, querendo se excusar de toda punição, ela diz, a serpente me enganou. Perceba que a serpente, criação de Deus, ela diz que a serpente me enganou. E ela diz, e eu comi. Se você voltar aqui, no versículo 6, você vai perceber que vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela conscientemente tomou e deu ao seu marido, que também conscientemente comeu. Ela está negando a sua própria consciência, dizendo, eu fui enganada, ou seja, a minha consciência, a minha capacidade de deliberação, que o próprio Deus colocou em mim, me enganou. Eu não sou culpada. Ela está negando algo simples, algo que é intrínseco ao ser humano. Isso aqui só revela uma coisa, meus irmãos. Isso aqui revela como que o pecado escraviza o homem, escraviza a mulher. Como que o pecado faz que homem e mulher tomem decisões totalmente contrárias à vontade de Deus. Versículo de número 14. Agora começa o juízo. Agora começa o juízo de Deus. E o juízo de Deus começa pela serpente. Deus conversou com o homem, Deus conversou com a mulher. Vai cair mais umas 5 vezes ainda. Foi só um erro de cálculo. Deus conversou com o homem e Deus conversou com a mulher. Agora Deus se vira e começa a aplicar o seu juízo. E eu quero chamar a sua atenção. O verso 14 diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha, meus irmãos, claramente aqui nós temos
algumas situações a serem pontuadas. Primeiro, não se trata apenas de um animal. Não se trata apenas de uma serpente. É claro que a Bíblia aqui literalmente fala que é uma serpente. E você percebe pela primeira parte da sentença. Nós podemos dividir essa sentença, esse juízo, em duas partes. O juízo do versículo 14 e o juízo do versículo 15. O juízo do versículo 14 fala que a serpente se rastejar e comer do pó e ser maldito entre todos os animais domésticos. Isso revela, isso é um testemunho para todos nós, que essa serpente representa Satanás. Porque o versículo 15 fala que o Senhor colocaria inimizade entre quem? Observe, entre você, a serpente, e a mulher. Ora, cobras não têm descendência. Animais não têm descendência. Animais têm a sua prole. O que tem descendência, aqui no caso, não é simplesmente uma serpente. O que a palavra já está nos trazendo é a descendência que advém da serpente. Aqui já é introduzido, dentro de todo o escopo da Bíblia, que após a queda nós temos uma descendência da serpente e uma descendência da mulher. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente no capítulo 4, na descendência de Sete, aonde toda a história bíblica, você vai ver de Gênesis 3 até Apocalipse, capítulo de número 21, você vai ver dois povos, a descendência da serpente, os homens ímpios, os homens que se dobram à serpente, os filhos de Adão caído, os que são corrompidos pelo pecado e permanecem em desobediência a Deus, permanecem sob a ira de Deus, e a descendência da mulher, daquela descendência a qual o descendente, um desses descendentes, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Você consegue perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo é chamado de o descendente. Jesus Cristo é aquele que esmaga, que está sob triunfo em cima da serpente. Você consegue ver isso de modo bem claro. Por exemplo, em Hebreus capítulo de número 2, eu peço que você abra Hebreus capítulo de número 2, o versículo 14, por favor. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim, ó: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, filhos descendência, ele também participou dessa condição humana, Cristo, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Cristo venceu o diabo. Você consegue encontrar também em 1 João, por gentileza, 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Primeiro João capítulo de número 3, verso 8, 9 e 10. Observe. Aquele que pratica o pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O descendente esmagando a cabeça da serpente. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus
não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus. A descendência dele é uma descendência de Deus. Versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Observe, filhos do diabo, quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Voltando a Gênesis capítulo 3, você consegue perceber que esse juízo sobre a serpente não é apenas um juízo sobre um animal, é um juízo sobre Satanás e a descendência dele, a descendência da serpente, aqueles que não se dobram a Deus, aqueles que estão sob ira. Versículo de número 16, prosseguindo. Deus agora olha para a mulher e vai falar do seu juízo para ela. Diz assim: e a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Em primeiro lugar, o que é singular na mulher, o que é uma característica distintiva, que é o poder de gerar filhos, está agora comprometido. Perceba que o juízo de Deus vai de maneira pontual em cima daquilo que é distintivo da mulher. O poder de gerar filhos nela está agora com dor. Dores aqui são acrescentadas para que ela se lembre de todo o juízo de Deus sobre ela. Ou seja, a geração, o poder que Deus deu à mulher dela gerar filhos, que era uma bênção, que era perfeito, agora será marcado como juízo. A mulher conhecerá a dor. Se você se lembrar em Apocalipse, capítulo 21, o Senhor fala que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. A dor, o sofrimento não estará mais lá na Nova Jerusalém. Ou seja, dor e sofrimento advém da corrupção, advém da escravidão do pecado. O Senhor aplica o seu juízo no poder que a mulher tinha, e não é à toa. E o segundo ponto: o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Homem e mulher, se você voltar ao capítulo 2, verso 24, verso 25, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Adão tinha sua função como cabeça, a mulher era a sua auxiliadora, e eles viviam de modo perfeito e harmonioso. Agora, o homem e a mulher nas suas relações estarão sempre em conflitos. O desejo da mulher será um desejo de dominar o homem. O desejo da mulher será um desejo contrário ao homem. Ou seja, o seu desejo será pecaminoso. O homem que outrora, antes do pecado, tinha a função de governar a mulher, mas de modo bom, de modo maravilhoso e perfeito, agora também estará corrompido pelo pecado, e ele não vai mais dominar de modo amoroso, de modo benevolente, mas vai dominar de modo tirano, de modo pecaminoso. Ou seja, a relação homem e mulher estará corrompida pelo pecado. É por isso que o casamento, ele é no Senhor. Por isso que o casamento agora, ele é uma analogia perfeita de Cristo e a igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 25, fala que os maridos devem amar as suas esposas, tal como Cristo amou a sua igreja. Cristo vai ser o exemplo, a restauração desse relacionamento que fora perdido. Isso é consequência do pecado, meus irmãos. Juízo de Deus. No verso 17, agora o Senhor vira para Adão e diz assim:
E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Primeira consequência: maldita é a terra, por sua causa. Perceba que a consequência do pecado de Adão, o representante, recai não sobre ele, mas recai sobre toda a terra. A terra é maldita. A terra, o Éden, que era o lugar, o jardim das delícias, o lugar que era um templo onde o Senhor ali habitava com o homem, vivia num relacionamento perfeito. Tudo era bom, tudo era maravilhoso. Agora, essa terra que era bendita, ela é maldita, ela está corrompida pelo pecado. O poder do pecado é um poder escravizante e degenerador. Ele vai dizer: maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ou seja, não é que o trabalho agora é pecado, mas a relação do homem e da terra, que era uma relação de trabalho, de cultivo, de guarda, uma relação perfeita, agora essa relação está completamente corrompida. O homem vai obter o sustento, mas agora com fadiga, com dores. A mulher tinha dor de parto, porque ela tinha o poder de gerar filhos. O homem agora, que tem o poder de governar a terra, de guardar e cultivar, vai desse poder retirar com dureza. Ele vai obter o sustento com dores. O versículo de número 18 vai dizer: ela, a terra, produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. A relação de trabalho, a relação homem e terra está totalmente corrompida por causa do pecado de Adão. Versículo 19: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó retornará. A terra, que era o palco da glória de Deus, era o palco do lugar aonde Deus habitava com o homem, o palco da bênção, agora se torna o palco da maldição. Se torna agora o palco, você vai ver em Gênesis capítulo 4, o primeiro homicídio, a morte imperando, homens matando. Você vai ver homens mentindo. Você vai ver essa terra recebendo o sangue de Abel. Essa terra sendo o lugar de pecado. Por isso que a terra é maldita. Porque ela foi feita para ser a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Mas agora essa terra está subjugada, está escravizada. Mas não por muito tempo. Pois o Senhor vai restaurar essa terra. Você pode ir comigo a Romanos capítulo de número 8, por favor. Romanos 8. A partir do versículo de número 18. Até o verso 22, Romanos 8, do verso 18 ao verso 22. Assim diz a palavra do Senhor: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós, igreja, será revelada. Verso 19. A natureza criada, a terra, a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que a igreja seja glorificada, que a terra seja restaurada. Pois, olha o versículo 20, pois ela, a terra, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
Quem é? Adão. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão. Maldita é a terra, Adão, por tua causa. A terra agora está escravizada. Da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, se nós temos a terra criada para louvor da glória de Deus, o pecado, quando entra, corrompe as relações entre o homem e Deus, entre o homem e a sua mulher, corrompe a relação do homem com a terra. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo vai restaurar todas essas coisas. Mas aqui, o nosso texto aqui mostra que toda a corrupção da terra está ligada ao pecado. Olha o que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vendo. Esse vírus aí assolando a terra. Ervas, espinhos aqui não são apenas literais. Vírus como esse estão matando a relação do homem com a natureza. Nós temos visto catástrofes. Nós temos visto como que a terra, subjugada pelo pecado, o homem acaba sofrendo. E o homem também trouxe maldição sobre ela. Isso tudo, essa relação que nós temos vivido, é fruto do pecado. Meus irmãos, não nos resta dúvida que o grande problema nosso é um problema do coração, é um problema do pecado que reside em nós. Por isso que nós precisamos da obra de Jesus Cristo, da obra perfeita de Cristo. Por isso que se não nascermos de novo, por isso que não crermos em Cristo, por isso que se não vivermos para Ele, o nosso destino será o pó, será a condenação. O nosso destino final será uma vida longe de Deus. Foi esse o juízo de Deus. No versículo 19, o Senhor encerra o juízo. Mas o interessante é quando que você vai para o versículo 20. Você vê que o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva. Esse nome Eva significa o quê? Por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, a genealogia, a descendência da mulher vai continuar. Isso já é graça, misericórdia de Deus. Deus poderia ter acabado com tudo aqui, mas Ele graciosamente dá àquele homem, Adão e a mulher, uma descendência. Pois a descendência do descendente da mulher viria Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, revela a graça. Se até o versículo 19 Deus proclamou o seu juízo, a sua justiça, aqui nós temos a sua graça. E por que Deus derramou graça ao homem? Por causa do homem? Não, por causa de Cristo. Deus já havia reconciliado o homem por causa do sacrifício de Cristo. Você pode pensar, mas pastor, o Cristo não tinha nascido aqui ainda. O sacrifício não havia sido feito. Mas Deus prometeu no versículo 15 que o descendente iria vencer. Então eles confiaram na promessa. Havia a promessa de vitória. Essa promessa reside em Cristo. Por isso está em Cristo a nossa vitória. Olha, observe o versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. É claro que muitos aqui sugerem que para fazer roupas de peles alguns animais morreram certamente. Isso poderia ser uma forma de prefigurar o sacrifício das ovelhas, dos cordeiros, que mostrava o sacrifício de Cristo, o nosso cordeiro pascal. O apóstolo João,
escreve no seu evangelho, no capítulo de número 1, no versículo de número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que proveu para nós a vida que fora perdida. Aqui nós vemos graça. Aqui no versículo 20, no versículo 21, nós vemos a graça de Deus. Versículo 22, o Senhor promulga algo interessante. Verso 22, então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. É claro que esse primeiro texto, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, Deus se refere à Trindade aqui. Deus se refere à Trindade. E conhecedor do bem e do mal, não é que o homem agora é igual a Deus, mas existe uma diferença clara. Deus conhece o bem e o mal, mas o mal não subjuga Deus. Mas o homem prova do mal e o mal escraviza o homem. Deus é o Criador, o homem é a criatura. Esse foi o engodo, essa foi a mentira da serpente. De fato, se eles comessem, como a serpente disse, eles seriam conhecedores do bem e do mal, assim como Deus, mas não de forma essencial, pois Deus não pode ser subjugado pelo mal e o homem sim. Foi isso que a serpente não contou. Foi essa mentira que entrou no coração da mulher e do homem, e eles realmente se tornaram escravos do pecado. Então, para que o homem não tomasse da árvore da vida, ou seja, aqui nos dá a ideia de que se eles tomassem da árvore da vida e comessem, eles estariam perpetuamente nessa condição moral de destruição. Então, para que isso não acontecesse, o Senhor agora os expulsa do jardim. Ou seja, eles saem da presença de Deus. O jardim era o lugar onde Deus convivia com eles, o lugar de relacionamento. Agora o homem está afastado de Deus. Eu preciso lembrar você que morte dentro da palavra de Deus não é ausência de vida. Morte é separação. O homem agora está fora da presença de Deus. O homem agora está destituído da glória de Deus. Se você for Romanos, capítulo de número 3, por favor. Romanos 3. Verso 23, diz assim. Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão, destituídos da glória de Deus. A glória de Deus já não mais está com o homem. Eles estão destituídos, eles estão afastados. Verso 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Com qual objetivo esses querubins aqui estão? Observe, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem que foi feito para guardar o jardim, o homem que estava ali para cultivar e guardar, é substituído agora por esses querubins. É claro que esses querubins vão aparecer lá na arca. Eles representam a derrota do homem, mas também eles representam a salvaguarda da árvore da vida. Se o homem toma da árvore da vida naquela condição moral caída, ele estaria condenado perpetuamente. Mas como ele não pôde tomar da árvore da vida naquela condição caída, observe que aquele que crê em Cristo recebe como prêmio
o direito de comer desta árvore. Essa mesma árvore que aqui está guardada pelos querubins. Mas em Apocalipse, capítulo de número 2, por favor. Verso de número 7. Apocalipse 2, verso 7. Assim diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse versículo 24 nos mostra o homem sendo expulso, o homem destituído da glória de Deus, mas também o caminho está guardado, preservado, porque o homem irá a essa árvore agora numa condição de vencedor, não numa condição de caído, não numa condição de moralmente afastado de Deus, mas numa condição de justificado, santificado, e agora numa condição de vencedores. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos, por favor, capítulo de número 8, mais uma vez, o versículo de número 37. Romanos 8, verso 37, diz assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a vitória do cristão. Essa é a vitória do povo de Deus. É isso que nós cremos. É isso que nós entendemos. Assim, fechamos o capítulo de número 3. Eu queria agora deixar, se alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, esse é o momento. Temos alguma pergunta aí? Não há? Maravilha. Fala do pedido de oração. Isso. Teve gente que entrou depois. Olha só, eu no início do nosso culto, eu disse que se alguém tiver algum pedido de oração para ser colocado, para enviar, que nós vamos orar na parte final do culto. E esse é o momento. Se tiver algum pedido de oração, alguma situação a ser colocada, nós vamos orar. Bom, se não há, eu queria convidar a todos para que nós orássemos ao Senhor, agradecêssemos a Ele por esse momento e entregando a Ele todo esse culto, todo esse estudo, que Deus possa nos guardar, nos abençoar, que tenhamos sabedoria para que possamos tomar as decisões corretas. Entendeu, irmãos? Oremos. Santo e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos o teu nome. Somente tu és santo e bendito. Pai, nos ajude a compreender a tua vontade, a ter forças, meu Deus, em meio à dificuldade. Senhor, que o teu Santo Espírito nos preserve, que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria para que possamos viver, Pai, esses dias. Senhor, ser com cada família, com cada pessoa, meu Deus, que está passando alguma dificuldade, que nós possamos ter
discernimento para que nesse momento, onde as pessoas estão ficando reclusas, possamos ter mais tempo de oração, ter mais tempo com a família, ter mais tempo de leitura da Tua Palavra, que possamos nos dedicar, ó Pai, à vida comum do lar. E possamos, meu Deus, aprender que assim o Senhor é glorificado. Que as distrações desse mundo, que os desejos que muitas vezes estão sendo como nuvens que tampam a percepção da realidade, que sejam dissipadas dos nossos corações. E que possamos perceber, meu Deus, aquilo que realmente importa. Que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Que possamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Que possamos ajudar um ao outro. Que o Senhor coloque sobre todos nós um espírito de solidariedade, um espírito de companheiro, um espírito, meu Pai, de servo. Que sejamos abençoadores, meu Pai. Que sejamos responsáveis também, para que não possamos negligenciar os cuidados, que possamos ser zelosos para com a nossa vida e com a vida do nosso próximo. Senhor, louvamos o Teu nome e entregamos esse culto em Tuas mãos. Assim oramos, no santo e precioso nome de Cristo. Amém. Só lembrando aqui, tem uma pergunta? Apareceu uma pergunta. A Tati fez uma pergunta. A submissão da mulher ao homem é também consequência do pecado? Tati, não é consequência do pecado, pois a mulher, antes do pecado, já era submissa ao homem. Mas essa relação é uma relação de amor. Ela tinha alegria em ser submissa ao homem, assim como o homem tinha alegria em amar a mulher e ser o cabeça. O problema é que o pecado corrompe essa relação de submissão. Por isso que para nós, quando ouvimos a palavra submissão, ela em primeiro lugar, ela soa como algo terrível. Tanto é que o desejo da mulher será um desejo agora pecaminoso. Ela vai desejar estar acima. Ou seja, aquela submissão que outrora era boa e perfeita, agora se torna uma submissão que não vai ser boa. Ela vai ter problemas, ela não vai aceitar, ela vai se rebelar contra. E o homem que outrora, antes do pecado, era o cabeça da sua mulher, protegia, amava, assim como Cristo ama a sua igreja, agora ele domina de modo tirano. Então, a consequência do pecado, ele corrompe as relações. E isso é para o trabalho, por exemplo. O trabalho não é inserido também como consequência do pecado, mas o trabalho se torna corrompido pelo pecado. Tudo bem? Ok, tem mais alguma pergunta? Alguma mais? O Apu tinha colocado aqui o pedido de oração, depois que vocês tinham começado a orar. Que Deus proteja e guarde todos os profissionais que precisam lidar diretamente com pessoas em meio a essa pandemia. Amém. Vamos orar. Temos orado. E a Tatiana também comentou, foi muito esclarecedora a parte sobre a árvore da vida sendo protegida para que o homem tivesse a chance de ser resgatado. Amém. Deixa eu ver aqui no Instagram. O Anderson está perguntando, esse domínio do homem agora é brutal? Anderson, sim. O homem caído vai ter um domínio brutal. Por isso que o homem restabelecido, regenerado em Cristo, vai ter a incumbência, ou seja, o dever, que está em Efésios 5:25. Quer ver? Abra comigo. Efésios 5, verso 25. Diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso aqui, esse mandamento, só é possível para homens que nasceram de novo.
Porque se não for o amor de Deus, se não for a nova vida em Cristo, o amor, o domínio do homem será sempre brutal. É claro que o Senhor com o seu Espírito, você pode pensar assim, então, pastor, todas as pessoas que são ímpias, todas as pessoas que não são cristãs, elas são brutais com as suas esposas? Não, eu conheço pessoas que são ímpias, mas tratam muito bem as suas esposas. É claro que a graça de Deus comum é derramada sobre elas, e de forma a não espancá-las, a não fazerem coisas terríveis, a não ter uma tirania nesse domínio. Mas também eles não amarão como Cristo, um amor sacrificial. Só é possível amar a esposa em Cristo, porque Cristo restabelece aquilo que fora perdido no Éden. Beleza? Mais alguma? Não tem mais nenhuma pergunta. Só fala aí pro pessoal que vai ter domingo também, às 19h30. Vamos orar pelos policiais, pelos agentes de saúde, isso, pelos bombeiros, por todos, médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão diretamente ligados, que têm que se expor, tanto da segurança pública, da segurança particular também, profissionais da área de saúde, todos aqueles que não têm a opção, quase que uma vocação mesmo, tem que estar em contato. Não pode parar de trabalhar. Que não pode parar de trabalhar, que o Senhor possa nos ajudar aí. Pessoas que trabalham nas farmácias também, temos aí farmacêuticos, atendentes, caixas, que estão sempre nos seus serviços essenciais aí, que possam realmente ser guardados por Deus. Vamos orar. Peço que você cubra a tua fronte, agora oremos. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, porque o Senhor levantou homens e mulheres vocacionados na área de segurança, policiais, bombeiros, Senhor, agentes penitenciários, todos aqueles que estão imbuídos na área de segurança, o Senhor tem guardado a todos eles. Que o Senhor possa os proteger. De igual modo, meu Senhor, também rogamos por aqueles agentes da saúde, homens e mulheres vocacionados para cuidar, meu Deus, de pessoas que estão doentes. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor os livre, que o Senhor os abençoe. Pai, também colocamos em Tuas mãos os comerciantes que precisam, meu Pai, e estão sempre provendo o alimento para o povo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os mantenha. Desde, ó Pai, do homem do campo, aqueles que vêm colocar, ó Pai, o alimento em nossa mesa. Que todos eles sejam protegidos por Tua grande e poderosa mão. Senhor, te pedimos essa bênção especial sobre estes profissionais. Claro que nunca nos esqueceremos de todo o povo. De todo o povo, meu Pai, que carece da Tua boa mão. Que esse momento seja um momento, meu Pai, de reflexão das famílias. Que nós possamos aprender e compreender toda a Sua verdade. Que possamos, meu Deus, estar confiantes de que o Senhor está conosco. Nós assim oramos, no santo e precioso nome de Cristo. Amém. Encerrar? Queridos, só um recado. Domingo, 19h30, nosso culto será também por essa transmissão. Não teremos EBD, tá? Às 9 da manhã nós não teremos EBD. A EBD está suspensa. Nós orientamos aí aos sacerdotes do lar, aos homens, que tragam a provisão aí ao seu lar, que levem os estudos, que possam orar junto com as suas famílias. Aqueles irmãos que por acaso necessitam, nós estamos à disposição para ajudar em alguma coisa. Domingo, 19h30, teremos a nossa live da mesma forma, entendeu? Tanto no Facebook
quanto no Instagram. Vou tentar não derrubar mais o celular do Instagram. Priscila vai tentar não derrubar mais o pessoal do Instagram aí. Não, né? Do Facebook. Do Facebook. Vai tentar não derrubar, mas orem por ela, tá? E então, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida... A Andréia tá falando, perguntas inbox, mas as perguntas já foram, hein, Andréia? Quer fazer alguma pergunta? Pergunta ela se ela quer perguntar. Andréia, alguma pergunta, Andréia? Pergunta não é inbox, Andréia, pergunta é aberta. Tem pergunta, Andréia? Não? Pergunta pro Vinícius. Pergunta pro Vinícius que o Vinícius sabe. Beleza? Pessoal, Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Graças ao nosso Deus, conseguimos. Tchau. Paz do Senhor, queridos. Amém.